Boa tarde, queridos. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um devocional do meio-dia, onde eu tenho certeza que em todas as tardes Deus tem uma palavra para o seu coração. E antes de começarmos a meditar na palavra, eu gostaria de fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Betel Serra, Betel com H. E outra coisa, compartilhe tudo aquilo que você tem recebido. Não fique para você não. Nós estamos aqui para celebrar, para receber e para compartilhar. Então compartilhe com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, para que de tal forma eles também sejam abençoados através da palavra de Deus, que ela sempre vem no momento certo e alcança as nossas necessidades. E deixe também no decorrer da mensagem, deixe lá o seu likezinho, ok? Enquanto nós estivermos ministrando a palavra, se você quiser fazer um pedido de oração, coloque no nosso chat, aí mande aí no nosso chat, porque nós estaremos orando por você, pelos seus pedidos de oração, ao final da ministração, e também estaremos enviando para o Ministério de Intercessão, para que eles também estejam intercedendo por você, pelas suas necessidades ou pelas necessidades de outros. Amém, querido? Então vamos lá. Desculpa que eu estou com a garganta um pouco bichada, tá? Mas vamos lá. O tema da mensagem desta tarde é abrigo seguro. Este tema eu extraí do Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo muito conhecido, né? Eu acredito que depois do Salmo 23, este Salmo 91 talvez seja o mais lido e repetido por muitos. Salmo 91, vira e volta, você vê alguém, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Alguns usam especialmente esse salmo quando estão passando por dificuldades, e é isso mesmo, ele fala exatamente sobre isso. E alguns têm a Bíblia na sua casa aberta, como se for, nesse Salmo 91, como se ele fosse até um objeto de decoração, né? Coloca lá o Salmo 91, porque esse Salmo 91 aberto na minha casa vai me livrar do mal. Eu creio sim no poder das palavras do Salmo 91, mas eu creio no Deus do Salmo 91, e ele realmente nos liberta. Queridos, nós encontramos neste Salmo 91 a garantia de abrigo, refúgio, fortaleza, proteção, cuidado, segurança. Eu destaquei como palavras-chave dentro de todo o capítulo 91 deste Salmo. Nós encontramos o que nós mais precisamos. E eu vejo que tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. Ainda há pouco estávamos conversando sobre isso. Quantas notícias ruins, quantas tragédias, quantas calamidades, dificuldades. E como nós precisamos de segurança, de proteção, de abrigo. E este salmo, ele tem tudo a ver sim com este momento que nós estamos passando. E que logo vai passar. Nós estamos vivendo esse momento, mas que vai passar. Com um vento, vem, mas vai. A propósito, você em algum momento da sua vida, quando passando por alguma dificuldade, você precisou de um abrigo, de um lugar seguro, de um lugar onde você pudesse se esconder do perigo que você estava enfrentando? Você já enfrentou isso na sua vida? Então eu vou contar para vocês não vão rir, eu já. Muitas vezes eu precisei de um lugar secreto, de um abrigo, de um lugar seguro. Mas em especial quando eu estava preparando esse devocional, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo em 73, não que eu seja tão velhinha assim não. Em 73,
Nesse período de 71 até 75, 76, eu dei aula em Afonso Cláudio, mas no interiorzão, bem interiorzão. Irmãos, e para vocês não se apavorem, eu nunca tinha visto uma vaca de perto. Não, nunca tinha visto, eu via muito falar. Eu fui criado no centro de Vitória, então eu não conhecia muito acerca disso. Na verdade, eu nunca tinha visto uma vaca. E quando eu cheguei neste lugar para dar aula, a casa onde eu estava hospedada ficava bem longe do local onde a escola que eu lecionava, e eu andava a pé. E me disseram logo o seguinte: olha, quando você ouvir gritar Barrozinha, você corre, porque é uma vaca terrível, que ela vê na frente, ela vai levando. E um dia eu estava indo com acho que uns 4 ou 5 alunos, eu me lembro que gritaram Barrozinha, era o vaqueiro que gritava, já exatamente para prevenir as pessoas. Barrozinha! Irmãos, o que eu encontrasse, se era um portão aberto, se era uma porta aberta. Teve um dia que eu desci uma ribanceira segurando na mão 2 dos meus alunos para me livrar da Barrozinha. Então a barranceira, o portão de uma casa aberta, a casa, passei muitas das vezes debaixo de arame farpado para poder me livrar do perigo. Agora eu pergunto, se você já viveu uma situação de perigo e que você teve um lugar para se abrigar, qual foi a sensação que você sentiu depois? De um alívio tremendo. Ufa! Dessa vez, ou mais uma vez, me livrei deste perigo. Amados, e o Salmo 91, ele fala exatamente, esta palavra é direcionada para todos quantos, em momentos difíceis, em momentos que precisam de socorro, precisam saber que existe um Deus que é o nosso abrigo seguro. Nessa tarde, porém, eu não quero discorrer a minha fala num esconderijo físico, um local ou um lugar. Não, eu quero falar de uma condição interior que todos nós precisamos ter como filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus. Esta condição chama-se fé. Nós precisamos crer na palavra que nós lemos, na palavra que está na Bíblia Sagrada, tudo quanto ali está. Nós precisamos não apenas ser leitores, mas nós precisamos nos apropriar das promessas de Deus para a nossa vida. E neste salmo nós encontramos promessas de proteção, de abrigo, de segurança. O salmista declara que há um lugar secreto onde a fé se regozija em esconder-se. É o esconderijo do Altíssimo. Aí ele inicia esse salmo dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós, como seres humanos, como precisamos desse abrigo, como precisamos desta segurança, desta proteção. Outro momento que eu precisei muito desse abrigo, dessa proteção, foi em 2002, quando o médico, olhando os meus exames, me disse: a senhora está com câncer de mama. Irmãos, como eu precisei do abrigo do Altíssimo, como eu precisei dessa proteção, desse cuidado deste Deus do Salmo 91. Eu vivi isso na minha vida e em outras questões. Contudo, o versículo 4 desse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: ele está se referindo a quem? Ao Altíssimo, a Deus. O cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Aleluia! No momento de perigo, no momento das calamidades, das pandemias, das enfermidades, do desemprego, você tem onde se refugiar. E aqui o texto diz: debaixo das suas penas, das suas asas, você encontrará refúgio. E isso, querido, isso nos remete lá às palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 23, 37, que ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes
Eu quis reunir os filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Você já teve a oportunidade de ver, quando está se formando um temporal, o que uma galinha faz quando ela tem os seus pintinhos? Eu já, porque a minha mãe, ela criava galinha. Ela abre as asas e ela põe todos os seus pintinhos ali debaixo das suas asas, para os resguardar, para protegê-los da tempestade e da chuva. Amados, desta mesma forma, o Altíssimo, ele está à nossa disposição. E o Deus que promete esta proteção, esse mesmo Deus que diz: eu quero reunir vocês debaixo das minhas asas. Mas quantas vezes vocês não quiseram? Queridos, este Deus, o Deus Altíssimo, ele está à minha disposição, à sua disposição. E ele promete, ele cumpre, porque ele é um Deus imutável. Ele diz na sua palavra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O que ele prometeu, ele cumpre. Ele é fiel e justo em todos os seus caminhos. Está lá no Salmo 145, 17. A sua proteção e cuidado estão a nosso dispor, ao meu dispor, em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer dificuldade que nós estivermos enfrentando. Nós temos à nossa disposição a proteção, o cuidado, o amor, a presença, a misericórdia desse Deus que tem nos prometido guardar. Como a galinha, assim ela aconchega os pintinhos debaixo das suas asas, assim ele faz conosco. Porém, queridos, o texto diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então é uma questão de opção. É uma questão de você entender isso, que você precisa viver sob o cuidado de Deus, entender que Ele tem o domínio, o controle das nossas vidas nas suas mãos. Por isso o salmista diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele vai encontrar sombra, ele vai encontrar abrigo, ele vai encontrar refúgio. Muitas das vezes, queridos, nós queremos tanto este cuidado, como por exemplo agora, né? Quando estamos todos nesse isolamento social, alguns precisam trabalhar, outros não, mas estamos vivendo esse período de isolamento social, estamos abrigados dentro das nossas casas. Como nós precisamos disso, mas por vezes nós nos esquecemos do mais importante. Nós queremos tanto ser guardados, protegidos pelo Deus Altíssimo, que nos esquecemos daquele que de fato nos provê esse cuidado, daquele que nos dá essa segurança, daquele que garante esta nossa segurança. Sabe aquela frase que a gente ouve muito? Muitos querem ou buscam a bênção, mas se esquecem daquele que é o abençoador. E quem é o abençoador? É aquele a quem o salmista se refere nesse Salmo 91. É o Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todas as coisas, é aquele pelo qual todas as coisas foram criadas por Ele, é aquele que tem cuidado de nós, é aquele que nos ama, é aquele que nos protege. O Altíssimo a quem o salmista se refere é aquele que nos protege, que nos guarda, mas Ele é muito mais do que isso. Eu posso lhe dizer nesta tarde que Ele é tudo, tudo o que eu e você precisamos. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está lá em Mateus 28, 18. Ele é o Elohim, o Deus que tem o controle da nossa vida. Amados, nada nos acontece que Ele não saiba, nada nos acontece que não seja permissão dEle, nada nos acontece. Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas, Ele é o Shalom, o Deus da nossa paz.
Sabe, em tempos como esse que nós estamos vivendo, enquanto tantos estão desesperados, nós temos paz interior, porque sabemos que há um Deus, o Altíssimo, que está cuidando de nós, está cuidando da igreja, está cuidando da nossa família. Ele é o Jiré, o Deus da provisão. Ele tem nos provido de tudo quanto nós precisamos e até mesmo além daquilo que nós precisamos. Porque diz a sua palavra que Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Ele é o Jeová Nissi, é a nossa bandeira. Nas horas mais difíceis, quando de repente alguém se levanta contra você, Ele é a nossa bandeira. Ele peleja em nosso favor, Ele guerreia por nós. Ele é o Jeová Nissi. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Aquele que quando a medicina não tem solução para o nosso problema, Ele entra com a sua provisão de cura. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Kadosh, o Deus Santo. Amados, nós poderíamos falar de tantos nomes do Senhor que nós encontramos na palavra de Deus, mas é só para você entender que nele, no Altíssimo, nós encontramos tudo que nós queremos ou precisamos, nem tudo que nós queremos, mas o que nós precisamos. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá a vitória, Ele nos envia socorro, tudo isso que nós vimos aqui. Este é o Altíssimo a quem o salmista se refere. Amados, e a nossa fé neste Deus Altíssimo é o mais importante abrigo, é o mais importante lugar seguro, é o mais importante lugar secreto onde nós devemos estar. Sabe por quê? Neste momento agora, nós estamos sujeitos a sermos atingidos por este vírus. Nós não o vemos, mas Deus o vê. Ele está debaixo do controle da mão do Todo-Poderoso. Então Ele, o Altíssimo, Ele confiando nele. É por isso que eu falei que nosso abrigo está mais voltado à nossa fé. É nós acreditarmos. Não, Ele está cuidando de nós. Haja visto que alguns irmãos estão precisando sair de casa para o trabalho. Deus os tem protegido. Alguns estão enfrentando o coletivo cheio. Mas Deus está guardando, protegendo a cada um deles. Temos do Deus Altíssimo promessas que não foram feitas por um homem natural. Porque o homem natural, em qualquer momento, ele pode se arrepender ou também ele pode falhar conosco e não cumprir as suas promessas. Mas nós temos a promessa do Deus Altíssimo, as promessas deste Deus imutável. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Claro que não. Deus é fiel. Todas as suas palavras nós podemos nos apropriar, porque no tempo determinado por Ele, as promessas se cumprirão. Nós temos tantas promessas. Fazendo um passeio no Salmo 91, nós poderíamos falar de tantas promessas que Ele tem nos feito. Eu destaquei 4 promessas. Ele nos promete livramentos. Está lá no versículo 6, Ele promete nos livrar da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. Ele nos promete livrar-nos da pandemia, das viroses, do Covid, seja lá do que for. Ele promete. Se Ele promete, nós temos que aguardar, esperar nele. Ah, mas pastora, mas ele promete, mas o irmão fulano de tal foi acometido. Sim, nós podemos não estar imunizados, mas uma coisa, jamais estaremos longe da proteção do Deus Altíssimo. Ele está conosco. Outra coisa que ele nos promete, ele promete proteção para toda a nossa família. Está lá no versículo 10, ele diz:
praga alguma chegará à sua tenda. Não é isso que nós queremos fazer? Resguardar os nossos filhos, resguardar a igreja, resguardar as pessoas que nós amamos. E aí ele diz que ele nos dá esta proteção. Nenhuma praga chegará à sua tenda. O terceiro ponto, ele nos protege como escudo. No versículo 4 ele diz que a sua fidelidade é como escudo. O escudo, o mal vem e ele está te protegendo, te guardando. Nós precisamos crer nisso. Todas as manhãs nós fazemos a oração da cobertura do sangue de Jesus e da proteção do Senhor. Nós precisamos acreditar nisso, que Ele é o nosso escudo protetor. E olha outra coisa importante que ele diz aí nesse Salmo 91, está lá no versículo 11. Ele ordena os seus anjos para nos guardar. Está lá escrito. Ele dá ordem aos teus anjos ao seu respeito, ao nosso respeito, para que nós sejamos guardados em todos os nossos caminhos. Sabe o que você precisa entender? Que você tem um anjo de guarda, sim. Deus tem enviado anjos de guarda, porque diz que Ele nos guarda, então é anjo de guarda. Nós temos anjos enviados por Ele. Diz que Ele dá ordem aos anjos para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. Se estamos abrigados em casa, os anjos estão nos guardando. Se estamos no trabalho, eles estão nos guardando. Se estamos na escola, em qualquer lugar, nós temos anjos enviados pelo Altíssimo para nos guardar, para nos proteger. Concluindo, queridos, eu quero destacar aqui, mais uma vez, esse momento que nós estamos vivendo. Não tem como deixar de falar. Em dias como esses, de tantas incertezas e inseguranças que estamos vivendo, precisamos nos apropriar das promessas do Altíssimo e pela fé, esse é o nosso abrigo, a fé, e pela fé entender que o Altíssimo é o Deus autossuficiente e eternamente capaz de ser tudo o que eu e você precisamos, tudo o que o seu povo precisa. Ele diz lá na sua palavra, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Absolutamente nada. Ele é um Deus zeloso, um Pai cuidadoso, um Pai zeloso, um Pai amoroso, e Ele cuida dos pormenores relacionados à minha vida e à sua vida. Lá no livro de Isaías, no capítulo 31, versículo 5, eu destaquei esse texto que eu achei maravilhoso e que tem tudo a ver com o abrigo secreto. Olha o que está escrito lá. Com as aves dão proteção aos filhotes, com as suas asas. O Senhor dos exércitos, o Deus Altíssimo, o Deus a quem nós servimos, protegerá Jerusalém, protegerá a igreja, protegerá os seus filhos, protegerá os seus discípulos. Ele os protegerá e os livrará. Ele os poupará e os salvará. Aleluia! Aleluia! Estamos debaixo das asas dos onipotentes, protegidos por este Deus, como as aves dão proteção aos seus filhotes. Assim o Senhor dos Exércitos nos protege. Creia nisso. Tome posse disso. Abra mão desse medo que ainda tem corroído a sua alma, desta ansiedade. Abra mão disso, jogue, lance isso fora dessa tarde e receba do Altíssimo toda a proteção que você e a sua família estão necessitados. Podemos até não estar imunizados pelas pandemias, mas temos a garantia da sua proteção e do seu cuidado. Tome posse dessa palavra. Acredite nisso, aonde você andar, existem anjos celestiais enviados por Deus para te guardar, para te proteger. A sua casa está sendo guardada, você está sendo guardado. Acredite, tome posse disso
E não permita que o momento que nós estamos vivendo lhe roube a fé. A fé é este nosso abrigo seguro. Que Deus te abençoe. E que se você ainda está vivendo esse momento de pânico, abandone hoje isso. E acredite que o Altíssimo, Ele cuida de você. Amém? Eu quero agora orar por você. Se você puder, põe a mão no seu coração. Se você não puder, aonde você está me ouvindo nesta tarde, você receba esta oração. Eu creio que ela vai consolidar aquilo que nós temos falado, acerca daquilo que Deus ministrou ao meu coração, para que eu ministrasse ao coração de cada um de vocês. Pai querido, nesta tarde, mais uma vez aprove ao Senhor de estarmos aqui, ó Deus, para ministrarmos à igreja do Senhor, aos nossos convidados a Tua palavra. E a palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração nesta tarde é de que o Senhor é o nosso abrigo seguro. Senhor, lugares, locais, muitas das vezes poderão parecer abrigos, mas muitas das vezes nos decepciona. Muitas das vezes, papai, nós buscamos abrigos nas coisas, nas pessoas, nas situações, mas quantas vezes nos decepcionamos. Mas nesta tarde, nós temos ouvido a palavra que é a palavra do Senhor, que é digna de toda aceitação, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, meu Senhor, nos diz nesta tarde que o Senhor, o Altíssimo, é o nosso abrigo seguro. Ah, papai, muito obrigado. Muito obrigado, porque nesses dias que nós estamos vivendo, quantos ainda estão correndo atrás deste abrigo? Senhor, por não entender que o abrigo seguro é o Senhor, aonde nós estamos, o Senhor está ali para nos proteger, como bem acabamos de ler nesta tarde, o texto de Isaías, o texto de Mateus, que assim como os pássaros, como a galinha, ela aconchega os seus filhotes em tempos de calamidade, de tempestade. É isso que o Senhor faz conosco. Oh, xarabachuri alabaixu decaias. Eu quero nesta tarde, Senhor, apresentar diante do Senhor todos aqueles que estão nos ouvindo nesta tarde, que estão necessitados, Senhor, de ter esta proteção, que talvez já tivessem lido cansadamente esse Salmo 91, mas ainda não haviam se apropriado desta promessa maravilhosa. Deus, eu oro por eles nesta tarde, que eles tomem posse desta palavra, que eles saibam que em qualquer situação, em qualquer perigo, o Senhor é o nosso abrigo seguro. Abriga o Senhor não apenas a eles, dá proteção não apenas a eles, dá segurança. Cuida não apenas dele, mas de toda a sua família. Deus cuida da igreja Betel Serra, cuida da igreja do Senhor na face da terra. Guarda-nos, Senhor, protege-nos, Senhor. Dá-nos esta segurança, Senhor. Só no Senhor é que nós encontraremos tamanha segurança. Eu quero também apresentar diante do Senhor, Deus, os pedidos de oração que foram colocados no nosso chat nesta tarde. Deus, eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. Deus, que nesta tarde o Senhor os alcance, não naquilo que eles querem, mas naquilo que eles precisam. E acima de qualquer outra coisa, o que nós precisamos é ter a nossa fé reavivada no Senhor, no Deus do Altíssimo, no Deus Altíssimo, o Deus que é a nossa segurança, o Deus que nós devemos depositar a nossa fé. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela segurança que o Senhor nos transmite nesta tarde. E para muitos o Senhor tem renovado nesta tarde esta segurança. Muito obrigado, Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos e nós enaltecemos o teu nome, no nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, a quem nós nos rendemos. Amém
Amém e amém. Amém, queridos. Amanhã, neste mesmo horário, esteja conosco. Mais um devocional do meio-dia. E eu tenho certeza que será uma palavra abençoada. Porque a palavra de Deus, ela é sempre uma bênção para a nossa vida. Volto a dizer, divulgue, espalhe, compartilhe tudo que você tem recebido. Não seja egoísta, não guarde para você. Ao seu redor existem pessoas que precisam receber uma palavra dos céus. Que Deus te abençoe e continue conosco todas as tardes no devocional do meio-dia. Beijo no coração de vocês. Amém. E um restante de dia abençoado em nome de Jesus.